Nós vamos estudar agora aqui uma proposição, né, uma propriedade de limite de funções com duas variáveis. Essa propriedade aqui, ela facilita muito o exercício de limite, mas é necessário algumas condições. Olha só, considere, né, sejam f e g duas funções. Eu tenho duas funções aqui, uma f e uma g. Tal que acontece o seguinte, o limite da f, por exemplo, na verdade é uma delas, o limite de uma, a f, quando x e y se aproxima de um determinado ponto, x0, y0, vai a zero. Então é importante você saber que esse limite bem aqui, ó, de f se aproxima de zero. E a minha outra função que aparece no exercício, ela é limitada. Se isso acontecer, o que é limitada, professor? Limitada é aquela função que está em um determinado intervalo. Olha, essa função está entre 0 e 1, entre 1 e 2, então é uma função limitada. Tá? Isso que é limitado para a gente. Então, se eu tiver um exercício e conseguir olhar e dizer, olha, essa função se aproxima de zero, essa tende a zero e essa função é limitada, o limite dessa multiplicação se aproxima de zero. Essa é a nossa proposição aqui, essa é a nossa propriedade aqui. Eu poderia logo falar com você o seguinte, porque é importante você olhar para essa função aqui e dizer, Mura, mas isso aqui vai me ajudar, essa propriedade, a resolver? Sim, mas é importante você, se você acompanhou as nossas aulas aí, você já aprendeu algumas coisas interessantes. Por exemplo, essa minha função, eu vou escrever aqui para você, limite, vou colocar aqui a minha fração, esse traço está feio, minha fração aqui, meu numerador, eu gostaria que você me permitisse que eu vou escrever da seguinte maneira esse numerador. X ao cubo, eu posso, se eu quiser, a questão é minha, como se diz, né? Eu posso reescrever como eu quiser. Eu vou colocar x ao cubo, x vezes x à segunda. Tenha calma no seu coração. Dividido por x à segunda mais y à segunda. Quando o meu ponto aqui, xy, se aproxima de 0, 0. Coloque aí, se aproxima de 0, 0. Como isso aqui é uma multiplicação, eu posso separar, tem uma propriedade limite. Limite do produto é o produto dos limites. Então, eu posso considerar isso aqui sendo uma primeira função. Eu tenho esse cara bem aqui, uma função, eu separo. Vai ficar assim, limite do primeiro, anote aí, pequeno gafanhoto aí. Vai ficar limite do primeiro, que seria de x. Quando o meu ponto xy se aproxima de 0, 0, da origem, vezes o limite do segundo fator. O meu segundo fator aqui vai ser quem? O meu segundo fator? Meu segundo fator vai ser x à segunda dividido por x à segunda mais y à segunda. Quando o meu ponto, pode colocar aí, por favor, xy se aproxima de 0, 0. Só que aqui que está a jogada. Quando esse meu ponto aqui, ó, xy se aproxima de 0, 0, quer dizer, o x se aproxima de 0, essa minha função aqui, ela vai a zero. Essa função aqui tende a zero. Você entende por quê? Só tem o x. Quando o x, y se aproxima da origem, esse meu x se aproxima de zero. Então, essa função se aproxima de zero. E um outro detalhe, nós já vimos aqui no nosso curso, se você não lembra, eu vou fazer daqui a pouco para você o porquê. Nós já vimos que essa minha função bem aqui é uma função limitada. A função x à segunda dividido por x à segunda mais y à segunda, ela está entre 0 e 1. Então, essa função bem aqui é limitada. E acabou o exercício. Por que acabou o exercício? Porque se você conseguir mostrar que uma das funções, o limite tende a zero, e a outra função é limitada, esse produto de funções aqui, esse limite, vai a zero. Essa é a resposta do exercício. Então, acabou. Era isso. Lógico, tem algumas lacunas, talvez, aí, que a gente tem que corrigir. E vamos corrigir agora. Por exemplo, de repente, você não sabe por que eu estou falando que esse x à segunda dividido por x à segunda mais y à segunda
é algo limitado, é algo que vai estar no intervalo de 0 a 1, qualquer que seja x, y dentro aí do domínio da existência. Venha cá, eu vou conversar com você desse babado aqui. Preste atenção. Acabou o exercício, tá bom? Vou preencher lacunas. Observação. Observe um detalhe. Observe que tem uma propriedade que você tem que saber, que todo número elevado à segunda, ele é maior ou igual a zero. Ele nunca vai ser negativo. Ele pode ser zero, se for zero, e será positivo em qualquer outro caso. Então, eu estou dizendo para vocês que o meu zero, depois a gente coloca assim, né? X à segunda é maior ou igual a zero. Que eu posso escrever, só para ficar organizado, zero menor ou igual a x à segunda. Eu posso escrever assim. E um detalhe que a gente pode tirar daqui, uma conclusão, é que esse cara, né, 0 menor ou igual a x à segunda, esse x à segunda, ele vai ser menor ou igual a ele mesmo, mas qualquer coisa que você acrescentar. Eu posso pegar um y na segunda, um outro número, acrescentar aqui do lado. Se eu não acrescentar nada, que seria y igual a zero, vai ficar ele mesmo, o próprio x à segunda. Mas eu posso acrescentar alguma coisa. Então, a gente faz essa jogada que parece no início magia, feitiço, né? Mas que, na verdade, são coisas que você aprende dentro do cálculo. Essas jogadas bem aqui. Agora, tem uma brincadeira bem aqui que eu posso notar que bem aqui tem um número 1 subtendido. Bem aqui tem um número 1 subtendido. Então, nessa inequação, eu irei fazer uma jogada nessa inequação. Eu vou dividir cada parcela da minha inequação. Vamos ver se a gente consegue centralizar um pouquinho mais ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, sem a seta querer vir. A seta vai querer vir. Deixa aí mesmo. Eu vou repetir aqui embaixo. Olha só o que eu quero fazer. Eu vou repetir. 0 menor ou igual, quero dar um espacinho, era isso, que x à segunda menor ou igual a x à segunda mais y à segunda vezes 1. Vou fazer uma brincadeira bem aqui. Eu vou dividir cada parcela, a primeira parcela, a segunda parcela e a terceira parcela, eu vou dividir por esse x à segunda mais y à segunda. Evidente que nessa hora você estaria perguntando, mas Mura, por que você escolheu esse x à segunda mais y à segunda? Porque, queira ou não, a gente vai forçar a aparecer essa expressão bem aqui. Eu estou de olho nessa expressão aqui. Então, olha lá. Fica de olho aí. Divide por x à segunda mais y à segunda. Aqui também, x à segunda mais y à segunda. Só que aqui você tem um seguinte esquema. 0 dividido por esse cara vai dar o 0. Menor ou igual. Aqui vai ficar a minha função. X à segunda dividido por x à segunda mais y à segunda. Deixa eu só ver se não está cortando esse pedacinho. Tá quase, ficou na beira aí. Menor ou igual. E esse cara pachaca com esse. Colocar de vermelho aqui. Esse pachaca com esse. Igual a 1. Dessa maneira, eu consegui mostrar para vocês, que era o objetivo do exercício, que a minha função, vou marcar aqui, deixa eu colocar uma coisinha, que a minha função x à segunda dividido por x à segunda mais y à segunda, essa minha função, ela é limitada, ela está entre 0 e 1. Então, se você perdeu essa parte lá na aula de domínio que a gente conversou, esse mesmo exercício, aqui a imagem dessa função está no intervalo de 0 a 1, né? Ou seja, de 0 até o número 1, ela é limitada. E toda vez que você tem uma função que é limitada e uma outra que vai a 0, o limite vai a 0. Tá bom? Eu estou aqui pensando que eu queria te contar mais uma coisa. Eu não sei se você está preparado para saber mais. A pessoa tem que estar com o coração aberto. Por exemplo, vamos supor que você não soubesse esse teorema. Você não soubesse esse teorema bem aqui. Teria como resolver essa questão? Teria. Eu ia aproveitar esse resultado aqui, ia fazer mais uma magia. Olha o que eu vou fazer nesse resultado aqui. Abre a sua mente. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa inequação
vou multiplicar todo mundo aqui por x. Deixa eu colocar de azul aqui. Vou multiplicar todo mundo por x. Ah, por que você escolheu x? Para ficar x a terceira. Fica de olho, olha só. Olha aqui, ó. Se eu multiplicar esse cara por x, vai ficar aquela minha função que era a pergunta do limite. Segura teu coração. Olha lá, todo mundo por x. X vezes 0 é 0. Então, bem aqui, você vai colocar o 0. Menor ou igual. Bem aqui, você vai ter x a segunda vezes x. X a terceira. X a terceira. Vou tirar esse hack aqui empatando. X ao cubo dividido por x a segunda mais y a segunda. Menor ou igual a x. Professor, mas isso aí ajudou? Ajudou. Porque eu posso fazer uma brincadeira agora. Essa minha função, a função que é a pergunta original lá, essa minha pergunta aqui, essa minha pergunta, ela é limitada. Essa minha pergunta está entre 0 e x. E aí vou lembrar um teorema que nós chamamos dentro de cálculo de teorema do sanduíche, ou teorema do confronto. Eu quero achar o limite dessa minha função aqui. Eu consigo perceber que essa minha função ela está entre duas funções fáceis. Olha só, eu quero calcular o limite dessa minha função quando se aproxima de 0, 0. Sabe o que eu faço? Eu calculo o limite dessa aqui, vou achar o limite desse meu 0 quando o meu ponto xy se aproxima de 0, 0. Poderia ser só x, viu? O limite de x, quando se aproxima de 0, não importa. O importante é que o limite da constante é a própria constante. Aqui deu 0. Ou seja, essa função da esquerda vale 0 limite. E o da direita? Vamos cá. Limite dessa minha função x. Esse x aqui. Quando o meu ponto xy se aproxima de 0, 0, aqui, ó, quando x se aproxima de 0, vai dar 0. Opa! Então, olha só, eu tenho uma função x a terceira dividido por x a segunda mais y a segunda, que ela está entre duas. É como se essas duas estivessem espremendo ela. Então, essas duas estão apertando. Essa vai a 0, essa vai a 0. Então, se essas duas vão a 0, o que é que acontece com essa função do meio? Também se aproxima de 0. Então, é isso que nós chamamos de teorema do confronto, teorema do sanduíche, o qual essa propriedade é uma consequência direta. Então, esse limite dessa função aqui, vou chamar só de função, quando xy se aproxima de 0, 0, vai a 0. Eu espero ter te ajudado. Eu tentei explorar a questão aqui, comentar várias situações. Eu poderia ter parado o comentário só aqui. Olha, gente, essa vai a 0, essa é limitada, acabou. Ah, eu já sei muito, eu sou top. E aí você percebe que não. Percebe que a gente consegue explorar bastante. Né? Por que é ser limitado? Eu não entendo. O que é ser limitado? Aí você vai, ela está no intervalo. E aqui eu aproveitei esse resultado, se eu multiplicasse todo mundo por x, ia surgir a função original, que me diz que essa função original ela é limitada. Ela está entre 0 e x. E aí eu lembrei do teorema do confronto, teorema do sanduíche, que essa se aproxima de 0, essa se aproxima de 0, ela está apertando ela. Se apertando, então essa do meio também vai a 0. Até a próxima, Rapidola! Epa, não vai embora, tô aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.